Você já parou para olhar seu reflexo no espelho e perceber que o maior desafio da sua vida sempre esteve ali, encarando você de volta? Não é o chefe, não é a sociedade, não é o azar. Seu verdadeiro adversário é você mesmo. É a soma das desculpas que você repete, das inseguranças que alimenta, dos hábitos que te puxam para trás sem que perceba. E no fim do dia, a batalha mais importante que você precisa travar não é contra o mundo lá fora, mas sim contra as próprias limitações. A verdade é que hoje não importa vencer o mundo, mas sim vencer a si mesmo. Superar aquele impulso de procrastinar, aquela vontade de ficar na zona de conforto, aquela voz interna que te convence de que não adianta tentar porque nada vai mudar. Se há uma guerra acontecendo dentro de você, então a única estratégia que faz sentido é lutar para se tornar a sua melhor versão. E isso começa agora. Essa ideia não é só motivação vazia, não é só um discurso bonito. É uma convocação para agir. Porque no fim das contas, a sua vida não é definida pelos planos que você faz para amanhã e nem pelos arrependimentos que você coleciona do passado. O que realmente molda seu destino é o que você escolhe fazer agora, neste exato momento. E se você não tomar o controle, alguém ou algo fará isso por você. Hoje vou te revelar os ensinamentos mais valiosos dos filósofos estoicos. Lições que vão destruir suas limitações e forjar uma mentalidade à prova de fracassos. Pense em todas as vezes que você deixou o medo ditar as regras, em todas as oportunidades que deixou escapar porque se sentiu incapaz, em cada momento que você paralisou por duvidar do próprio valor. Agora me diz, até quando? Se continuar repetindo os mesmos padrões, nada vai mudar. Amanhã pode ser um novo dia, mas ele só será diferente se você fizer algo hoje. E é exatamente por isso que essas lições estoicas são tão poderosas, porque elas te libertam da prisão da indecisão e do medo. Elas ensinam como dominar suas emoções, encontrar paz interior e, acima de tudo, agir com sabedoria. E o melhor, você não precisa esperar nada para começar. O relógio não para. A cada segundo que passa, você tem a oportunidade de se tornar melhor do que era antes. A questão é, você está pronto para isso? Se a resposta for sim, então vamos direto à primeira lição, buscar a excelência. A excelência não é um destino, mas sim um caminho. E trilhar esse caminho significa fazer o melhor com o que você tem agora. Muita gente adia a própria evolução esperando por condições perfeitas. Mais dinheiro, mais tempo, mais motivação. Mas adivinha? Essas condições nunca chegam. O verdadeiro crescimento começa quando você decide agir, independente das circunstâncias. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, governava um império gigantesco e, ainda assim, nunca abandonou sua filosofia. Ele não esperava a calmaria para agir com virtude. Ele encontrava força no meio da tempestade. Suas meditações não foram escritas em momentos de paz, mas sim em meio a guerras e crises. Isso nos ensina que não precisamos de um cenário perfeito para buscar a excelência. Só precisamos começar. Então, pergunte-se, se você não pode ser excelente agora, com os recursos que tem, o que te faz pensar que será no futuro? O que define uma pessoa não é o que ela deseja, mas sim o que ela faz com o que tem em mãos. Todos querem sucesso, respeito e reconhecimento, mas poucos estão dispostos a lapidar a si mesmos diariamente para merecer tudo isso. A verdadeira excelência está nos detalhes, na forma como você cumpre suas promessas, na maneira como trata as pessoas, na disciplina que tem quando ninguém está olhando. Pequenos hábitos moldam grandes destinos. E se você quer se tornar a sua melhor versão, precisa entender que a excelência não é um evento único, mas uma escolha diária. Sêneca nos lembra que o tempo que desperdiçamos é o único que realmente nos pertence. Quantas horas do seu dia são jogadas fora com distrações, com arrependimentos, com comparações inúteis? Se você quiser alcançar algo grandioso, precisa cortar aquilo que não agrega valor à sua vida.
Precisa olhar para cada momento como uma chance de se fortalecer. E o primeiro passo para isso é parar de negociar consigo mesmo. Ou você se compromete de verdade com seu crescimento ou aceita uma vida mediana. Simples assim. A escolha sempre esteve em suas mãos. A excelência é um hábito e não um presente que cai do céu. Você está disposto a cultivá-lo? Se existe uma coisa que separa os que vencem daqueles que vivem reclamando, é a capacidade de assumir a própria responsabilidade. Sêneca dizia que não somos arrastados pelos eventos, mas sim por nossas próprias opiniões sobre eles. Isso significa que o problema nunca é a situação em si, mas como você decide reagir a ela. Pensa em quantas vezes você já culpou alguém ou algo pelas dificuldades da sua vida. O governo, sua família, seu chefe, o trânsito, o clima. Mas no fim do dia, nada disso muda o fato de que a única pessoa que pode transformar sua realidade é você mesmo. O que você controla? Suas escolhas, sua mentalidade, sua reação diante dos desafios. O estoicismo nos ensina que a liberdade verdadeira só vem quando paramos de terceirizar nossas frustrações. Se algo te incomoda, ou você muda a situação, ou muda sua forma de encará-la. Não existe um terceiro caminho. Tudo o que foge do seu controle deve ser tratado como irrelevante. Simples assim. Muita gente passa a vida inteira presa ao passado, remoendo erros e fracassos. Mas Marco Aurélio nos lembra: o que aconteceu não pode ser mudado. O que importa é o que você fará a partir de agora. Se você quer ser sua melhor versão, precisa entender que reviver o que já passou não te leva a lugar nenhum. Ao invés de gastar energia lamentando, gaste-a se preparando. Errou? Aprenda. Perdeu? Supere. Caiu? Levante. Quem fica preso no que passou está desperdiçando o único tempo real que tem, o presente. E a pergunta que você deve se fazer é: o que posso fazer agora para me tornar melhor do que fui ontem? Isso é assumir responsabilidade. Isso é ser estoico. Quem culpa o mundo nunca cresce, mas quem entende que o poder está dentro de si se torna imparável. Se você quer realmente se tornar sua melhor versão, precisa entender uma verdade simples, mas que poucos aceitam. O desconforto é seu aliado, não seu inimigo. A maioria das pessoas passa a vida fugindo do que é difícil, evitando desafios, buscando atalhos. Mas o que os estoicos nos ensinam é que o crescimento só acontece na resistência, nunca no conforto. Epicteto foi um escravo que, apesar de todas as dificuldades, se tornou um dos maiores filósofos estoicos. Ele entendia que não temos controle sobre o que acontece conosco, mas sempre temos controle sobre como lidamos com isso. E essa é a chave. A adversidade não é algo a ser evitado. Ela é o que molda o caráter de quem está pronto para evoluir. O grande problema é que a sociedade moderna nos condicionou a acreditar que qualquer desconforto deve ser eliminado o mais rápido possível. Sentiu tédio? Abre o celular. Está triste? Procura distração. Algo deu errado? Culpa o mundo. Mas e se, ao invés de fugir, você encarasse o desconforto de frente? Pense nisso. Nenhum músculo cresce sem resistência. Nenhuma mente se fortalece sem desafios. Nenhuma vida evolui sem superação. Então, toda vez que sentir dificuldade, medo ou preguiça, lembre-se, esse é o sinal de que você está no caminho certo. A maior armadilha é querer que tudo seja fácil. Porque quando tudo é fácil, nada realmente muda. A dor de hoje é a força de amanhã. O sacrifício de agora é o crescimento do futuro. A pergunta que você precisa se fazer não é como evitar o desconforto, mas sim, como posso usá-lo para me tornar mais forte? O desconforto é seu treinador invisível, seu campo de treinamento diário. Ele não está aqui para te derrubar, está aqui para te preparar. Você vai fugir ou vai encará-lo? Uma das maiores lições estoicas é entender que o controle da sua vida está diretamente ligado ao controle da sua mente. Se você não domina seus pensamentos dominam você. Quantas vezes você já se deixou levar por preocupações que nem sequer se tornaram reais? Quantas vezes um medo, uma dúvida ou uma insegurança fizeram com que você desistisse antes mesmo de tentar?
Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E se tem algo que nos enfraquece, é viver reféns de cenários que só existem dentro da nossa cabeça. A ansiedade é isso, um medo projetado no futuro, um sofrimento antecipado por algo que talvez nem aconteça. E no fim das contas, enquanto sua mente está presa no "e se", sua vida real passa diante dos seus olhos sem que você perceba. O segredo para ser sua melhor versão não está em eliminar os pensamentos negativos, porque isso é impossível. O segredo está em aprender a observá-los sem se tornar refém deles. A mente sempre vai tentar criar desculpas, alimentar inseguranças, gerar distrações. Mas quem decide se dá atenção a isso ou não é você. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia para si mesmo todos os dias, reforçando sua disciplina mental. Ele sabia que sua maior batalha não era contra exércitos inimigos, mas contra os próprios impulsos e fraquezas internas. Se um homem que comandava um império precisava reforçar essa ideia diariamente, o que te faz pensar que você pode viver no piloto automático? Se você quer ter controle sobre sua vida, precisa aprender a treinar sua mente como um guerreiro treina seu corpo. Isso significa cultivar pensamentos mais racionais, não se deixar levar por emoções impulsivas e, principalmente, não alimentar histórias mentais que só servem para te enfraquecer. Porque, no fim das contas, a única coisa que realmente pertence a você é sua própria mente. O mundo pode te tirar muitas coisas, dinheiro, status, até mesmo liberdade. Mas ninguém pode roubar sua forma de pensar, a não ser que você permita. A vida vai te testar. Isso é inevitável. Dias difíceis virão, perdas acontecerão, obstáculos inesperados vão surgir no seu caminho. Mas o que realmente separa os fortes dos fracos não é a ausência de dificuldades, é a forma como lidamos com elas. Os estoicos acreditavam que o sofrimento não está nos eventos, mas na interpretação que damos a eles. Um problema pode ser visto como um fardo ou como um professor. Uma crise pode ser o fim ou um recomeço. Tudo depende da sua perspectiva. Epicteto, que nasceu escravo e depois se tornou um dos maiores filósofos da história, dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Pense nisso. Quantas vezes você já ficou abalado por algo que, analisando depois, percebeu que não era tão grave assim? A dor que você sente muitas vezes não vem do fato em si, mas da história que você conta sobre ele. É por isso que quem quer se tornar a melhor versão de si mesmo precisa aprender a reprogramar a mente para encarar desafios de forma racional. Não se trata de ignorar a dor, mas de usá-la como um trampolim para crescer. Cada dificuldade traz uma lição embutida. Cada fracasso é uma oportunidade disfarçada. Cada queda é um convite para se levantar mais forte. E é nesse ponto que a maioria desiste. Porque crescer dói. Porque enfrentar as próprias limitações é desconfortável. Mas se você evitar o desconforto hoje, estará apenas adiando um problema maior para o futuro. A pergunta é: você prefere a dor do crescimento ou a dor do arrependimento? A escolha sempre foi sua, e a vida cobra um preço para cada decisão que você toma. Ou você paga o preço do esforço agora, ou pagará o preço da frustração depois. O que vai ser? Se você quer se tornar a sua melhor versão, precisa entender que suas ações falam mais alto do que suas intenções. O que você diz que quer não significa nada se não for acompanhado de ação. Muita gente passa a vida inteira falando sobre o que vai fazer, mas nunca sai do lugar. E aí o tempo passa, as oportunidades evaporam e tudo o que sobra são desculpas. Os estoicos eram homens de ação. Eles não ficavam apenas refletindo sobre como viver bem. Eles aplicavam na prática. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, nunca usou sua posição como justificativa para se acomodar. Ele liderava pelo exemplo, enfrentava batalhas, colocava a filosofia estoica em ação todos os dias. Porque ele sabia que não adianta apenas pensar sobre o que é certo. É preciso viver de acordo com isso. E o que isso significa para você? Que não adianta apenas consumir conhecimento, ler sobre desenvolvimento pessoal
ou assistir vídeos motivacionais. Se você não agir, nada muda. O que transforma sua vida não são os insights que você tem, mas as escolhas que você faz. Epicteto dizia que não é o que acontece com você, mas como você responde a isso que define quem você é. O mundo pode te dar qualquer situação, mas a resposta sempre será sua. E a grande questão é, você está reagindo de forma passiva ou está tomando controle da sua própria história? O tempo todo estamos sendo testados. Cada pequena decisão que tomamos molda nosso futuro. Você levanta quando o despertador toca ou aperta a soneca. Você cumpre o que prometeu ou deixa para depois. Você enfrenta seus medos ou se esconde atrás de desculpas. São essas pequenas escolhas diárias que determinam se você está evoluindo ou se está se sabotando. A verdade é dura, mas simples. Ou você age ou aceita uma vida mediana. E se você chegou até aqui, eu sei que você não quer uma vida qualquer. Você quer ser melhor, crescer, se superar. Mas isso só vai acontecer se você começar agora. E talvez agora você esteja pensando, por onde eu começo? Afinal, a transformação não acontece de um dia para o outro. Mas é aqui que mora o segredo. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas dar o primeiro passo. O erro de muita gente é querer uma mudança completa e imediata. Mas a vida não funciona assim. O progresso real é construído em pequenas vitórias diárias, em hábitos consistentes, em decisões que parecem insignificantes no momento, mas que, no longo prazo, mudam completamente sua trajetória. Os estoicos sabiam que a paciência e a disciplina são as verdadeiras forças de um homem. Eles não buscavam resultados instantâneos, mas sim crescimento contínuo. Marco Aurélio não se tornou um dos maiores líderes da história de um dia para o outro. Epicteto não deixou de ser escravo e virou um grande filósofo num piscar de olhos. Cada um deles construiu sua grandeza aos poucos, vivendo cada dia com propósito e disciplina. E é exatamente assim que você deve encarar sua jornada. Se quer ser mais forte, treine hoje. Se quer mais conhecimento, leia hoje. Se quer mais controle emocional, pratique a calma hoje. O futuro é apenas um reflexo das escolhas que você faz no presente. Então, em vez de se perguntar, quando minha vida vai mudar, faça uma pergunta melhor. O que posso fazer agora para me tornar melhor do que fui ontem? Porque o tempo vai passar de qualquer forma. A única diferença é se ele será desperdiçado ou usado a seu favor. A sua melhor versão não é um objetivo distante. Ela já existe dentro de você, esperando para ser construída. Mas ninguém pode fazer isso por você. A escolha é sua. Você vai começar agora ou continuar adiando? O tempo não perdoa ninguém. Ou você usa ele a seu favor, ou ele se torna seu maior inimigo. E a diferença entre as pessoas que conquistam algo significativo e aquelas que passam a vida lamentando é exatamente essa. Como elas utilizam o tempo que têm. Sêneca nos alertava sobre isso há séculos. Não é que temos pouco tempo de vida, mas sim que desperdiçamos muito dele. Pense bem. Quanto do seu dia realmente é produtivo? Quantas horas são gastas com distrações, preocupações inúteis e arrependimentos que não mudam nada? Agora, multiplique isso por uma vida inteira. O problema não é a falta de tempo, mas sim o desperdício dele. E a única maneira de evitar isso é ter clareza sobre o que realmente importa. Cada minuto que passa não volta mais. Cada escolha que você faz está construindo ou destruindo seu futuro. Então, o que você tem feito com o tempo que tem? Os estoicos viviam com a consciência de que a morte era inevitável. Isso não os tornava pessimistas, mas sim mais focados e determinados. Quando você entende que sua vida tem um limite, passa a valorizar cada momento e a fazer escolhas mais sábias. A procrastinação perde o sentido quando você percebe que o amanhã não é garantido. Por isso, a pergunta que realmente importa não é quanto tempo me resta, mas sim, como posso aproveitar ao máximo o tempo que tenho. Isso significa parar de esperar a ocasião perfeita, parar de inventar desculpas e simplesmente começar. Porque no fim das contas,
Não importa o que você sabe, o que você deseja ou o que você planeja. O que realmente define sua vida são as ações que você toma todos os dias. E agora, sabendo disso, o que você vai fazer a partir de hoje? A vida não vai esperar por você. Cada dia que passa é um dia a menos, não um dia a mais. Isso pode parecer duro, mas é a realidade. Enquanto muitos passam o tempo esperando pelo momento certo, aqueles que realmente entendem o valor da vida agem, independentemente das circunstâncias. Os estoicos não viam a espera como uma opção. Eles entendiam que o controle estava na ação, não na expectativa. Marco Aurélio escreveu: "Pare de discutir sobre o que significa ser uma boa pessoa e apenas seja uma." Quantas vezes você já se pegou pensando sobre o que deveria fazer, ao invés de simplesmente fazer? A verdade é que ninguém está vindo te salvar. Se você quer uma mudança, se quer uma vida melhor, se quer se tornar a melhor versão de si mesmo, então a responsabilidade é completamente sua. Você pode ter a melhor filosofia do mundo, mas se não agir, nada muda. E o maior problema da maioria das pessoas não é a falta de conhecimento, é a falta de ação. Sabemos o que precisa ser feito, sabemos o que é certo, mas ainda assim, escolhemos o caminho mais fácil, nos deixamos levar pela preguiça, pela dúvida, pelo medo. E cada vez que fazemos isso, ficamos mais distantes da vida que poderíamos estar vivendo. Epicteto dizia que só podemos nos tornar livres quando dominamos a nós mesmos. E a liberdade que ele fala não é apenas externa, mas a liberdade de saber que você está no controle das suas ações, da sua mente e do seu destino. Quando você assume essa responsabilidade, não há nada que possa te parar. Então a grande questão é: o que você fará agora? Você pode continuar esperando, adiando, deixando o tempo escapar por entre os dedos, ou pode decidir que hoje é o dia em que você começa a agir como a pessoa que você nasceu para ser. Se há algo que diferencia os vencedores dos que passam a vida se lamentando, é a disposição para agir mesmo sem vontade, mesmo sem motivação, mesmo sem certeza do que vai acontecer. Porque no fim das contas, não é sobre o que você sente, é sobre o que você faz. Muita gente espera sentir inspiração para começar, espera que as condições sejam perfeitas, que a energia esteja alta, que o medo desapareça. Mas isso nunca acontece. O momento perfeito não existe. A motivação não vem antes da ação. Ela surge depois que você já começou. E é exatamente isso que os estoicos praticavam todos os dias. Eles não esperavam sentir vontade de agir de maneira virtuosa. Eles simplesmente faziam. Para eles, disciplina era o que realmente importava, não emoções passageiras. O que você sente hoje pode mudar amanhã, mas o que você faz se torna parte de quem você é. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." E é exatamente essa mentalidade que te permite continuar avançando, mesmo quando tudo parece difícil. O mundo é incerto, mas sua disciplina pode ser uma rocha inabalável. Se você agir apenas quando estiver inspirado, estará sempre vulnerável aos altos e baixos da vida. Mas se agir independentemente das emoções, nada pode te parar. Esse é o verdadeiro poder da consistência. Ela constrói sua força de dentro para fora. Dia após dia, ação após ação, você se transforma. Então, pare de esperar. Comece agora. Não precisa ser perfeito, não precisa ser grandioso. Precisa apenas ser o primeiro passo. Porque o caminho só se revela para aqueles que têm coragem de dar o primeiro passo. E talvez em algum momento você se pergunte: e se eu falhar? Afinal, ninguém gosta da sensação de errar, de tropeçar, de tentar algo e não conseguir. Mas a verdade é que o fracasso só existe para quem decide parar. Enquanto você continuar se movendo, toda experiência será apenas um degrau na sua evolução. Os estoicos tinham uma visão muito clara sobre isso. Não há fracasso, há apenas aprendizado. Sêneca dizia que o que nos parece insuportável hoje será motivo de riso no futuro. Isso porque a dor de um erro só dura enquanto você se recusa a aprender com ele. O que te derruba não é o tropeço,
mas a decisão de não levantar. Se você olhar para trás, verá que seus maiores aprendizados não vieram dos momentos fáceis. Foram os desafios que te moldaram, as dificuldades que te obrigaram a crescer, os momentos em que tudo parecia perdido e ainda assim você encontrou um jeito de seguir em frente. O problema não está em falhar. O problema está em deixar que o medo da falha te paralise. Pense nisso. Quantas oportunidades você já perdeu porque teve medo de tentar? Quantos caminhos você nunca explorou porque temia o que poderia dar errado? E se, em vez de fugir do erro, você começasse a vê-lo como um mestre? Marco Aurélio nos lembra que o obstáculo é o caminho. O que impede a maioria das pessoas de crescer não é a falta de talento, sorte ou capacidade. É a recusa em aprender com os erros e seguir adiante. Se você entender que cada falha carrega uma lição, então nada pode te impedir. Então, que escolha você vai fazer? Vai continuar preso ao medo do erro ou vai abraçar cada desafio como uma oportunidade de se tornar mais forte? Porque no fim das contas, o que define sua vida não são seus fracassos, mas sim sua resposta a eles. Se existe algo que define os grandes, não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de seguir em frente apesar delas. O mundo pode tentar te derrubar de 1000 formas, mas a única coisa que realmente importa é se você vai continuar de pé. A força verdadeira não vem da genética, do dinheiro ou da sorte. Ela vem da resiliência. Os estoicos sabiam disso. Eles entendiam que um homem só descobre sua verdadeira força quando é testado. Quando tudo parece incerto, quando a vida empurra com brutalidade, quando desistir parece a opção mais fácil, é aí que você precisa se manter firme. Sêneca dizia que o homem que aprende a suportar o pior já não teme mais nada. E isso é um fato. O medo só domina aqueles que nunca enfrentaram a dor. Mas quando você encara seus desafios, algo muda dentro de você. Você percebe que é mais forte do que imaginava. A questão é, você está disposto a pagar o preço da sua evolução? Porque ser sua melhor versão não é uma questão de sorte, mas de escolha. E essa escolha precisa ser reafirmada todos os dias. Se você quer crescer, então aceite os desafios. Aceite que o caminho não será fácil. Aceite que haverá dias difíceis. Mas, acima de tudo, aceite que tudo isso faz parte do processo. Cada obstáculo superado te torna mais preparado. Cada queda te ensina algo novo. Cada dor lapida sua força. No fim, o que realmente importa não é quantas vezes você caiu, mas sim quantas vezes você se levantou. Você está pronto para essa jornada? Porque a única resposta aceitável é sim. E agora chegamos à grande questão. Você realmente está comprometido com essa transformação ou apenas gosta da ideia dela? Porque querer mudar é fácil. O difícil é sustentar essa decisão todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. Os estoicos não falavam sobre disciplina como um conceito abstrato. Eles viviam isso. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, praticava diariamente o autocontrole. Epicteto, mesmo sendo um escravo, não se via como vítima e escolhia seus pensamentos com sabedoria. Eles sabiam que a verdadeira liberdade está no domínio de si mesmo. E é exatamente isso que diferencia quem apenas sonha de quem realmente se transforma. Disciplina não é uma habilidade que você nasce com. É um músculo que precisa ser treinado. Assim como um guerreiro afia sua espada todos os dias, você precisa afiar sua mente, seu corpo e suas ações para se tornar quem deseja ser. O problema é que muita gente busca atalhos. Querem os resultados sem o esforço. Querem a recompensa sem a paciência. Querem a força sem o treinamento. Mas não existe crescimento sem dor. Não existe evolução sem desafio. A pergunta que fica é: você realmente está disposto a pagar o preço? Porque essa jornada exige renúncia. Você vai ter que abrir mão de velhos hábitos, de desculpas, de vícios que te enfraquecem. Vai ter que escolher entre o que é fácil e o que é certo. E essa escolha será feita repetidamente, todos os dias. Então, se você chegou até aqui, eu te pergunto, você está pronto para começar? Porque a única forma de saber a resposta não é pensando, é agindo. E se você realmente quer mudar,
Não adianta apenas escutar essas palavras e achar que já fez algo. O conhecimento sem ação não vale nada. O que você aprendeu aqui precisa ser colocado em prática. Caso contrário, será apenas mais uma boa ideia esquecida. Os estoicos acreditavam que a filosofia não serve para ser admirada, mas para ser vivida. Se você leu os ensinamentos de Marco Aurélio e continua se irritando por coisas pequenas, se ouviu as lições de Epicteto e ainda se faz de vítima, então nada mudou de verdade. A transformação não está na teoria, mas no que você faz com ela. A partir de agora, comece pequeno. Escolha um hábito para mudar. Escolha um comportamento para melhorar. Escolha uma atitude para abandonar. Mas escolha algo. Dê um passo. Porque o caminho só se revela para quem tem coragem de andar. O erro de muitas pessoas é achar que precisam mudar tudo de uma vez. Isso não é necessário. Pequenos ajustes diários criam grandes transformações no longo prazo. A excelência não é um evento, é um processo. Então pare de esperar que a vida melhore sozinha. A mudança não está lá fora, ela está em você. Se quer ser uma nova pessoa, comece agora, porque no fim, o maior arrependimento que alguém pode ter não é o de ter falhado, mas sim o de nunca ter tentado. Então, o que você vai fazer a partir de hoje? Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.